E o setor de concessões rodoviárias acompanha com muita preocupação o ritmo dos próximos leilões diante do calendário apertado e da proximidade das eleições. Cerca de 85% dos certames previstos para 2026 ficaram concentrados exclusivamente no segundo semestre do ano. Para cumprir a meta de 13 leilões até o fim do ano, o governo federal terá que realizar uma média de 2 disputas por mês. Até o momento, apenas 2 rodovias foram a leilão. A agenda de disputas daqui para frente só será retomada em julho, com a concessão da rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná. A Associação Brasileira das Concessionárias Rodoviárias cobra do poder público uma previsibilidade e garantia de que esses projetos sobrevivam à corrida eleitoral e que continuem avançando em 2027. A projeção de investimentos para a próxima década passa dos 400 bilhões de reais. E a gente, é claro, continua falando sobre esse assunto, agora com Luiz Fernando Parma, que é presidente do Instituto I4 Brasil. Ele é administrador público e especialista em parcerias público-privadas e concessões. Luiz, uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Uma boa tarde, Estevam. Um prazer enorme para mim, para a I4 Brasil, estar aqui com os telespectadores da CNN Brasil. Luiz, parece que a gente vê alguns filmes repetidos, que já é um script de cinema, mas acaba chegando o período eleitoral e nós vamos tendo a concentração de medidas que são mais populares, que podem ajudar a população em alguns casos. E as concessões fazem parte deste roteiro todo que estamos falando por aqui. Para você, que impacto concentrar tudo isso nesse segundo semestre pode trazer em um âmbito geral para a infraestrutura brasileira? Excelente ponto, Estevam. Realmente, o segundo semestre ele se caracteriza dentro do mercado de infraestrutura como um período que precisa se comprovar do ponto de vista da efetividade da carteira de investimentos que tanto os leilões nacionais da União vão propiciar, mas também os leilões a nível estadual e, por que não, também os municipais, né? Obviamente que dentro de um contexto de cronograma eleitoral, a qual estamos submetidos agora nesse segundo semestre de 2026, obviamente também que ficamos aí sempre dependente do viés eleitoral e do viés popular também de aceitação desses certames e aceitação dessa agenda que, querendo ou não, no Brasil ainda sofre uma enorme influência ideológica do ponto de vista da execução desses projetos em parceria com a iniciativa privada, Estevam. Mas o quanto desses projetos estão alinhados a fatores ideológicos e políticos e o quão esses projetos realmente eles têm um impacto que vamos dizer assim, algo a longo prazo, além de toda a disputa política, Luiz? Perfeito, perfeito. A agenda de PPPs e concessões no Brasil, né? Embora a gente esteja aí já para mais de 20 anos da lei de PPPs, né? Mas ainda sofremos muita interferência de viés ideológico na condução dessa agenda no Brasil, né? Sobretudo se considerando aí toda a agenda de projetos federal, onde essa agenda, né, e essa interpretação ideológica desses projetos está mais condicionada, né? Isso acontece com maior frequência. Um ponto importante, Estevam, que eu gostaria de frisar é que nos setores, né, mais consolidados, historicamente dentro de concessões, como o setor rodoviário, o setor de energia e também toda a parte de portuária e aeroportuária, esse viés é mais diminuído, né, do ponto de vista dessa execução, enquanto o viés ideológico e eleitoral em projetos estaduais e municipais, esses sim ficam mais condicionados aí a esse viés. Luiz, a gente tem aí vários candidatos disputando as eleições. Os projetos, esses valores que vão ser investidos nas concessões, as empresas podendo administrar, também investindo seu capital, a sua infraestrutura para poder arcar com as concessões. Quais candidatos, não digo quais candidatos, mas eu digo assim, existe a preferência de algum espectro que possa pensar melhor essa questão? Ou essa discussão ela está além do candidato que vencer as eleições?
Segunda opção, Estevão, no entendimento geral da agenda, né? A gente que transita no meio de PPPs e concessões e até lida com os grandes players e aí dos grandes projetos em estruturação, essa é uma discussão que sobrepõe uma agenda político-partidária. Isso porque, né, para o mercado, o que é mais importante é que a gente consiga ter garantias do ponto de vista de segurança jurídico para esses projetos que, via de regra, são de longo prazo, né, de 20, 30, 35 anos de execução. Independente da agenda mais à direita ou mais à esquerda, o grande foco, né, e o que vai facilitar para que esse capital privado possa ser investido com segurança é toda uma agenda regulatória que permita que esse capital privado possa ser investido e, obviamente, que possa atingir aí o benefício para o cidadão. Fato de todo o panorama que nós temos aí de uma agenda de desestatização, né, que aí a gente inclui tanto os projetos de parceria público-privada quanto concessão e estrito sensu, eles passam por esse viés, inegavelmente aí esse viés ideológico, mas que é pormenorizado aí com relação aos projetos da União. São 13, pelo menos 13 propostas de concessão, ou melhor, 13 leilões que devem acontecer. A gente sabe que nesse setor de concessão de estradas, rodovias, geralmente são os mesmos grupos, as mesmas empresas que acabam tendo diversas concessões. Hoje, olhando nesse espectro macro, essas empresas que já são conhecidas, que já atuam em diferentes estados, elas têm condições de absorver mais malha viária? Essa é a pergunta de $1 milhão, Estevão. A grande questão que envolve todo o apetite privado por esses projetos é de que a própria insegurança jurídica de longo prazo, né, no Brasil, que se instala no Brasil, com diversas questões, principalmente de cunho regulatória, ainda incertas, muito embora a gente tenha avançado muito nessa agenda nos últimos anos, mas essa dúvida, essa grande questão ainda que paira pelo ar, acaba afastando outros players ou outras empresas que eventualmente teriam condição, tanto do ponto de vista operacional de implantação, quanto do ponto de vista financeiro de grandes investimentos, acaba por afastar esses novos entrantes, esses novos players nesse mercado. Então, toda a lógica que nós discutimos hoje é tornar o ambiente público, seja do ponto de vista de gastos públicos, de eficiência do setor público, quanto do ponto de vista jurídico e regulatório, com essa segurança de longo prazo, tornar esse ambiente mais seguro de um modo geral, para que, inclusive, nós possamos também ter aí a entrada de novos players, de novas empresas que tenham condição de ofertar o serviço. E como a gente sabe, numa política, né, numa lógica de mercado, quanto mais entrantes, quanto mais players capacitados, melhor a condição desses certames. Os leilões vão ser bem sucedidos, com maior desconto e com maior cronograma físico de investimento para a população. E fazer PPP e concessões é a melhor opção para esse tipo de empreitada? Estevão, um bom projeto de parceria público-privada, ele parte no pressuposto de viabilidade, tanto do ponto de vista financeiro, econômico, orçamentário, do ponto de vista também técnico, ambiental. Então, a iniciativa privada hoje, ela tem um know-how muito grande de controlar melhor, do ponto de vista de execução, algumas dessas importantes frentes, lembrando que são projetos de grande vulto, são projetos com grande CAPEX intensivo, né? Ou seja, com grandes aportes financeiros, e principalmente após o ativo ser instalado, ser executado, também com grande know-how de experiência voltado para a operação e manutenção desses ativos. Então, do ponto de vista operacional e de capital, com capacidade de capital de investimento, sim, as parcerias público-privadas demonstram ser um excelente arranjo para destravar o desenvolvimento, sobretudo da infraestrutura do Brasil. E isso é agravado, né, e é um ponto importante, é que o Brasil investe bem abaixo, né, se comparado com os países em desenvolvimento, bem abaixo do seu PIB em infraestrutura. Isso nos condiciona a um cenário, né, uma realidade onde a nossa infraestrutura está defasada e a gente necessariamente só vai conseguir sair desse quadro, né, virar esse jogo com o capital privado. E é o que o Brasil tem avançado muito nessa pauta, nessa agenda ao longo dos anos, até
independente dos governos, né, se mais à esquerda ou mais à direita. Me parece, pelos estudos e pelas estruturações de projetos que já trabalhei nesse país, em conjunto com a I4 Brasil, de que essa discussão ela passou a ser uma discussão de Estado, de legado, e não de governo ou partidário. A gente conversou aqui no Money com o Luiz Fernando Parma, que é presidente do Instituto I4 Brasil. Ele é administrador público, também especialista em parcerias público-privadas e concessões. Super te agradeço pela conversa essa tarde aqui, meu caro. Estamos à inteira disposição, Estevão. Um grande abraço a todos os telespectadores da CNN Brasil. Um abraço para você também.